Olá, estamos começando agora mais uma edição aqui no YouTube do Mundial Telenotícias Brasil com as principais informações internacionais. Acompanhe conosco. O Papa Francisco chegou nesta sexta-feira ao Iraque. Ele será o primeiro Papa na história a visitar o país muçulmano com a missão de aproximar cristãos e islâmicos. O Papa deixou o aeroporto de Roma usando uma máscara de proteção facial. Ele subiu as escadas do avião com certa dificuldade por problemas no nervo ciático e saudou os funcionários da companhia aérea antes de embarcar. Em Bagdá, todo o entorno do aeroporto exibia forte esquema de segurança para a visita de alto risco do Papa ao país islâmico. Alguns policiais faziam rondas com cães, enquanto outros exibiam armas pesadas. Tanques percorriam ruas próximas, onde as esquinas eram vigiadas por soldados. O avião com a comitiva do Papa inclui 75 jornalistas. Ele foi recebido com honras militares pelo primeiro-ministro Mustafa Al-Kadhimi em um extenso tapete vermelho. O Papa Francisco, de 84 anos, foi festejado ao som de grupos folclóricos. No trajeto até o Palácio Presidencial, Francisco acenou para os fiéis ao longo do caminho. São cerca de 400 mil cristãos no país muçulmano. O presidente do Iraque, Barham Salih, deu as boas-vindas e os dois acompanharam uma solenidade militar. Esta é a primeira viagem do Papa desde o início da pandemia de coronavírus. É também a primeira vez que o líder dos católicos visita o Iraque, um país em que os cristãos foram historicamente perseguidos. A visita do Papa tem como meta a aproximação entre cristãos e muçulmanos para pôr fim à era da intolerância. E novos protestos de rua foram registrados nesta sexta-feira em Mianmar. Veja as imagens de um confronto entre manifestantes e a polícia na maior cidade do país. Os ativistas saíram às ruas de Yangon com capacetes, máscaras e escudos improvisados. Eles também levaram sacos d'água para enfrentar os efeitos das bombas de gás lacrimogêneo. A polícia reprimiu o protesto, como acontece desde que os militares tomaram o poder no país. Bombas foram atiradas sobre os manifestantes, que recuaram sob o barulho dos estrondos. Nesta sexta-feira, a energia foi cortada em diversas regiões de Mianmar, sem uma explicação do governo. A ONU condena a morte de transportadores de combustível na fronteira entre o Irã e o Paquistão. O contrabando do produto foi reprimido com violência pelos militares de Teherã. O baixo preço dos combustíveis no Irã leva muitos motoristas de tanques a fazer transporte clandestino do produto para o Paquistão. O governo iraniano resolveu fechar uma estrada que servia de rota para o escoamento ilegal dos combustíveis. Houve reação e várias tentativas de desobstrução da rodovia. As forças de segurança de Teherã reagiram e as mortes no conflito podem chegar a 23. O caso chegou à ONU, que condenou a ação repressiva das autoridades iranianas no episódio e pediu punição imediata para os responsáveis por excessos. O total global de casos de Covid-19 ultrapassou 114.850.000 nesta semana, com o número de mortos passando dos 2,5 milhões de pessoas.
Segundo a OMS, quase 249 milhões de doses da vacina foram administradas até esta sexta-feira. Os casos de Covid-19 nos Estados Unidos se aproximam dos 29 milhões e mais de 520 mil americanos já perderam a vida para a doença. Na Índia, o segundo país em número de infecções, a contagem aumentou para mais de 11 milhões 170 mil infecções na sexta-feira, com 16.838 novos casos registrados em 24 horas. O número de mortos no país aumentou para 157.548. Aqui no Brasil, terceiro colocado em número de infecções e segundo em número de vidas perdidas, são quase 10 milhões e 800 mil casos e 260.970 mortes. Só ontem, 1.699 brasileiros morreram de Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro recebeu na quinta-feira uma carta de 14 dos 27 governadores pedindo maiores esforços do governo federal para adquirir vacinas. Eles alertaram que estamos à beira de um desastre, dizendo que a vacinação em massa é a alternativa mais recomendada e provavelmente a única alternativa capaz de conter a pandemia. E a Nova Zelândia vai acabar com o bloqueio contra a Covid-19 em Auckland, uma das grandes cidades do país. A medida havia sido adotada por causa do aparecimento de um caso da doença. A Nova Zelândia é um dos países mais bem-sucedidos do planeta no enfrentamento à pandemia de coronavírus. Até agora, só houve 2.000 casos da doença, com 26 mortes. O governo local adotou o lema "Vá duro, vá cedo", para inibir qualquer possibilidade de proliferação do vírus. Por isso, na semana passada, a notificação de apenas um caso da doença provocou um bloqueio geral em Auckland, cidade com cerca de 2 milhões de habitantes. Várias competições esportivas e eventos culturais foram suspensos por causa da medida. Como não houve relato de nenhum outro caso nos últimos 5 dias, o governo vai revogar a medida preventiva neste domingo. O presidente turco Tayyip Erdogan compareceu nesta sexta-feira ao funeral de 11 militares mortos em um acidente de helicóptero. A aeronave caiu no sudeste da Turquia na quinta-feira. O helicóptero decolou da província de Bingöl às 10 horas e 55 minutos no horário local, segundo as informações dadas pelas autoridades em um comunicado oficial. Eles disseram ainda que as operações de busca foram lançadas após a perda de contato às 11 horas e 25 minutos. Outros 3 militares que foram feridos ainda estão hospitalizados. Um poderoso conjunto de maremotos atingiu o nordeste da Nova Zelândia nesta sexta-feira, causando uma potencial ameaça de tsunami. Os moradores de áreas na costa norte, perto de Auckland, fugiram das cidades litorâneas para terras mais altas após os 3 terremotos submarinos que aconteceram em um período de 8 horas e dispararam sirenes e avisos de tsunamis. Por volta das 3h45 da manhã, no horário local, as autoridades emitiram um cancelamento dos avisos de tsunami em todo o país. 10 anos atrás, um terremoto de magnitude 6,3 matou 185 pessoas na cidade de Christchurch. E na Itália, as autoridades da Lombardia apertaram as restrições ao coronavírus com o aumento do número de casos. A região foi a mais afetada em toda a Itália desde o início da pandemia. A região do norte da Itália já estava em uma zona laranja, o que significa que bares e restaurantes só podem oferecer serviços de entregas. O governador da região anunciou que a partir desta sexta-feira as aulas presenciais vão parar e ninguém pode receber visitantes em casa e nem fazer exercícios em áreas públicas até 14 de março.
Parte dos italianos atribui a situação à lenta campanha de vacinação. A Itália registrou quase 99 mil mortes relacionadas à Covid-19 desde fevereiro do ano passado, o segundo maior número de óbitos na Europa depois da Grã-Bretanha e o sétimo maior do mundo. Infatti da oggi le scuole sono tutte chiuse, non si può più uscire per andare a trovare gli amici. E vamos fazer agora uma pausa e, na sequência, voltamos com mais informações. Até já. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. A contagem de casos de Covid-19 nos Estados Unidos se aproxima dos 29 milhões, com mais de 500 mil de mortes pela doença. E os especialistas alertam que não é hora de relaxar as restrições sociais e as medidas de segurança. O imunologista Anthony Fauci disse na TV americana na quinta-feira que os Estados Unidos não deveriam abrandar as restrições em vigor para prevenir a Covid-19, antes que o número de novos casos esteja abaixo de 10 mil por dia. Os comentários de Fauci ocorreram no momento em que alguns estados, como Texas e Mississippi, começaram a retirar as restrições, incluindo o fim da obrigatoriedade do uso de máscara e permitindo aglomerações. O principal especialista em doenças infecciosas norte-americano alertou que os estados do país devem continuar seguindo as medidas de saúde pública para que as infecções não aumentem como no verão passado, quando restrições foram suspensas e o comércio reabriu. Alguns outros especialistas em saúde pública pediram aos estados que esperem pela vacinação e a baixa nos casos, antes de flexibilizar as medidas de segurança. A China faz planos para aperfeiçoar o combate ao coronavírus. O país quer melhorar o atendimento emergencial enquanto investe em mais vacinas. O governo chinês anunciou nesta sexta-feira planos para investimento científico no combate à Covid-19. O país quer coordenar de maneira mais eficaz a prevenção e o controle da doença. A forma de atuação já em vigor será aperfeiçoada para que novos casos tenham uma resposta rápida por parte do sistema de monitoramento. As ações podem variar dependendo da situação. A China também vai investir na produção de mais vacinas. Atualmente, 4 marcas já são aplicadas no país e no exterior. Os processos de controle de qualidade serão ainda mais rigorosos, assim como a preocupação com mutações, segundo as autoridades de saúde do país. Países africanos estão novamente ameaçados por um surto de ebola. A doença provoca hemorragias e é extremamente letal. A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta para os países vizinhos à Guiné sobre o novo foco da doença. 18 casos foram identificados no país e 4 pessoas morreram. Até agora, 1.600 pessoas foram vacinadas no país. Autoridades de saúde detectaram deficiência nos sistemas de prevenção de países vizinhos, como o Mali, Costa do Marfim e Senegal. As vacinas contra a doença precisam de refrigeração extrema e esses países têm deficiências logísticas. O ebola é um vírus que provoca vômitos, diarreia e hemorragias internas. O vírus já foi encontrado em morcegos, gorilas, chimpanzés e porcos. O contágio é feito pelo contato entre fluidos corporais. O último grande surto aconteceu entre 2013 e 2016. Oficialmente, mais de 11 mil pessoas morreram por causa do ebola. A nova presidente do Comitê Olímpico do Japão promete esforço total para garantir a realização dos Jogos em Tóquio. A maioria da população tem medo da pandemia do coronavírus. A presidente do Comitê Olímpico do Japão, Seiko Hashimoto,
disse nesta sexta-feira que vai adotar todas as medidas de prevenção possíveis para garantir a segurança dos jogos. Ela afirmou que pretende ser transparente em relação às providências que estão sendo tomadas para que as pessoas se sintam protegidas. Assim, elas estariam mais seguras para participar de eventos prévios, como o transporte da tocha olímpica. No Japão, uma pesquisa de opinião pública mostrou que 80% da população tem medo da pandemia e não quer a realização dos jogos. O país apresenta níveis baixos de contaminação, mas a região metropolitana de Tóquio permanece em estado de emergência por causa da doença. Na França, um desenho raro do artista barroco italiano Bernini será colocado à venda no dia 20 de março em uma casa de leilões em Compiègne. A obra foi descoberta na cidade há 6 meses. O desenho Academy Dome apresenta um homem nu, reclinado sobre uma pedra e segurando a testa com a mão direita em um gesto de desespero. Uma obra de Gianni Lorenzo Bernini, o mestre escultor e arquiteto do século XVII, autor de muitas obras históricas de Roma, como a Fonte dos 4 Rios na Piazza Novana. A obra, erroneamente atribuída ao pintor barroco francês Pierre Puget, foi considerada um Bernini quando um especialista da obra do artista disse que tem 99% de certeza que é do artista italiano. Muito bem, ficamos por aqui com esta edição do Mundial Telenotícias Brasil aqui no YouTube. Você já sabe, se gostou, dê um like e não esqueça de compartilhar. Obrigado pela companhia e nos vemos de novo na próxima edição. Um forte abraço e até lá. Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil.